Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite, que Deus, Ele trouxe ao meu coração num desses dias. Todos vocês sabem que já faz 3 semanas que a gente está indo até as regiões que foram atingidas, ajudando de alguma forma, muito pequena, muito minuciosa, mas nós estamos tentando ajudar de alguma forma, fazendo a nossa parte. Você tem feito isso, você tem doado, você tem ajudado, você tem compartilhado, você tem trazido coisas para a igreja, e nós temos levado até esses irmãos, nós temos doado para esses irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida daqueles irmãos que estão viajando junto comigo, que vão junto comigo viajar, né? Agora na última viagem foi o irmão Juliano, foi o Gustavo, foi o Rafael, né? Isso, o Rafael, né? E nós fomos então e tivemos um momento lá muito, muito interessante, ajudando, limpando, lavando, um cheiro terrível, insuportável, mas muitas coisas a gente pôde ver ali, estar junto com nossos irmãos ali de Canoas. A mesma coisa está acontecendo em São Leopoldo, em todas as nossas cidades, do centro do estado para baixo, está vivendo esse momento. Então você sabe que eu estava bem inserido dentro desse contexto, e algumas vezes Deus falou algumas coisas comigo, e essa palavra Deus me trouxe num dia que eu parei na beira de um bairro que foi totalmente devastado, não havia mais nada ali. A única coisa que tinha sobrado ali era os pilotes, é assim que se chama? Onde é colocada a casa em cima, é pilotes? Pilotis, aí, muito bom, pilotis. E eu enxerguei aqueles 6 pilotis ali, o que sobrou. Eu disse, aqui tinha uma casa, porque o restante não dava para definir se era uma casa, se era rua, o que era, porque era só galhos e restos de tudo. E quando eu parei, eu olhei para aquilo ali, eu fiz uma pergunta para mim. Deus, Ele me levou a fazer uma pergunta para mim mesmo. E eu disse, Senhor, meu Deus do céu, como é que estão essas famílias, aonde eles estão? E naquele momento o Espírito Santo disse, se fosse você que morasse nessa casa, como que você estaria agora? E eu embarguei a voz, e eu não tive resposta para Deus. Eu só chorei, porque eu não sabia o que dizer para o Senhor. Continuei a minha viagem, triste, cabisbaixo, e no meio da viagem Deus começou a falar algumas coisas no meu coração. E eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa noite. Dizer a você que nessas 3 semanas nós andamos 8.200 quilômetros, e levando coisas, trazendo coisas, carregando pessoas, e vocês em cada quilômetro desse, você estava junto comigo, amém? Você estava junto conosco que estava lá, de uma forma ou de outra. 2 e 3 eu recebi uma mensagem, pastor, não estamos aí, mas estamos orando por vocês. Eu, cara, que bom isso, que bênção isso. De certa forma a igreja toda participando, a igreja toda trabalhando de alguma maneira ou de outra. Então oremos pelos nossos irmãos, porque só hoje aqui muitas pessoas perguntaram, pastor, como é que está a situação lá? É terrível, é humilhante, é terrível. Mas o que me chamou muita atenção foi uma senhorinha, que quando ela me viu, ela disse, pastor, como é que está o senhor? E eu, como é que está a senhora? Tudo bem? Como é que vai? Olha. E ela disse assim, olhou para mim com uma fé sobrenatural, ela disse assim, pastor, está tudo bem. E a sua casa foi atingida? Sim, eu perdi tudo, até minha casa foi embora. Mas nu viemos a esse mundo e nu voltaremos, bendito seja o nome do Senhor. Eu olhei para ela e eu, será que ela está falando isso mesmo? Eu fui consolar ela, irmão, e acabei sendo consolado. Então tem pessoas que elas têm exercido uma fé sobrenatural, mas ao mesmo tempo, no meio disso tudo, tem pessoas que têm abandonado a fé. Tem pessoas que não conseguem compreender e entender o que nós pregamos no domingo passado. Quem é Jesus Cristo na nossa vida, apesar de.
Quem é Jesus na minha vida, apesar de alguma circunstância? Quem é Jesus na minha vida, apesar de algo? E o tema da mensagem nessa noite é Jesus em meio às tempestades da nossa vida. Quem é Jesus em meio às tempestades da nossa vida? E essa passagem que nós vamos falar agora é uma passagem muito conhecida de todos vocês, porque é a passagem que Jesus caminha sobre as águas e os discípulos têm medo. E antes disso acontecer, Jesus, ele abre mão, nós já sabemos disso, mas só para nós relembrarmos alguma coisa, Jesus, ele abre mão totalmente da sua glória. Ele abre mão dos céus e ele vem morar na terra, ele se faz homem, e ele então sofre, e ele passa a ser como homem aqui nessa terra, abrindo mão da sua glória no céu. É como a gente às vezes tem dificuldade de entender o que é Jesus abrir mão, porque nós olhamos para Jesus, muitas vezes dissemos, sim, ele podia aguentar 40 dias jejuando, ele podia aguentar isso porque ele era Jesus, sim, mas era um Jesus que ele abriu mão de toda a divindade dele, de todo o poder que ele tinha nos céus, de resolver, de decidir, para estar aqui entre nós e mostrar para nós que é possível, porque ele foi o único homem na face da terra que não cometeu pecado, imaculado, o único. O Senhor olhou da terra, do céu, olhou a terra e não enxergou um justo sequer. Por isso que ele envia o seu Filho Jesus Cristo. Mas ele abre mão, e o que é abrir mão dessa glória? O que é abrir mão de algo? Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, se você não teve, quando você tiver, aproveite essa oportunidade, né? De pular de bungee jump. É muito bom, né? É sensacional, porque eles amarram uma corda nos seus pés, nas suas pernas, e você chega na beira de um precipício, ou de uma ponte de algum lugar, e você não tem aonde segurar, você não tem onde agarrar, e naquele momento, quando você pula, você toma uma decisão, e você abre mão de se agarrar em alguma coisa, você abre mão de estar firme em alguma coisa, e você se joga, e você coloca toda a sua vida em uma corda. Toda a sua esperança em uma corda, em um elástico que vai esticá-la no fundo e não vai deixar você bater de cabeça no chão. É você abrir mão. É como você subir numa montanha russa. Quem aqui já andou de montanha russa? É como você. Quem aqui já andou de trem fantasma? Ah, viu só? Depois que entrou no carrinho, e o carrinho deu aquele salavanco, tuc, e ele começa a andar, não tem mais volta. Você tem que terminar o percurso. E isso é abrir mão de qualquer outra coisa. Você decide, você vai, e você não sabe o que vai encontrar pela frente. Ninguém vai descer no meio do trem fantasma e sair correndo. Ninguém vai pular da montanha russa. No meio da queda no bungee jump não há o que fazer. Então, eu não sei se você está conseguindo entender, compreender o que eu estou tentando explicar para você. Jesus é como se ele descesse do céu de bungee jump dizendo, eu vou deixar tudo aí, e eu vou confiando somente na corda. A corda se chama meu Deus Pai. O que ele quiser que eu faça, eu vou fazer. O que ele disser para mim realizar, eu vou realizar. Ele abre mão de tudo, ele pula, e ele diz, agora é tudo com o meu Pai. Então esse Jesus, quando ele está aqui na terra, ele sente fome como nós sentimos, ele sente sede como nós sentimos, ele tem sono, ele tem cansaço como nós temos, e ele tem sentimentos. E Jesus Cristo, ele tinha uma pessoa que ele amava muito, que se chamava João Batista. E essa pessoa que Jesus amava muito,
desde o ventre, porque as suas mães, Isabel e Maria, quando estavam grávidas de Jesus e João Batista, e chegavam perto um do outro, eles na barriga, eles no ventre, eles se comunicavam de alguma forma, eles se mexiam de alguma forma, havia algo que os conectava. E João Batista, ele é escolhido pelo Senhor para vir antes de Jesus e anunciar a vinda do Messias. João Batista prega, essa é a mensagem dele: virá o Senhor, Jesus vai vir, Jesus vai chegar. E depois, quando chega a época de Jesus cumprir o seu ministério na terra, ele vai até o deserto onde está João Batista, e João Batista então batiza Jesus, e ali inicia-se então o ciclo de Jesus, o ministério de Jesus. Ali inicia-se o momento em que Jesus começa a entregar a vida por nós, a salvar a cada um de nós, e depois morrer na cruz e ressuscitar por cada um de nós. Então Jesus tinha um carinho muito grande por João Batista, mas João Batista estava condenando. Ele era aquele profeta casca dura, casca grossa, ele era aquele profeta que não mandava recado, que falava mesmo. E ele agora está condenando o casamento de Herodes, ele está condenando o casamento do rei juntamente com a sua cunhada, dizendo: isso não pode. Ele tirou o irmão da jogada e ficou com a cunhada, não pode isso. E ele está então condenando isso, e isso fez que ele fosse para a prisão, João Batista. João Batista está na prisão já há algum tempo, e Jesus cumprindo então o seu ministério. Mas num certo dia, há uma festa no palácio, e o rei queria um motivo para alegrar o povo. Ele queria uma razão para demonstrar a todos o seu poder. E você já conhece a história, e daqui a pouquinho a cabeça de João Batista é trazida numa bandeja, e essa notícia chega até Jesus, que gostava muito de João Batista. Quando a notícia da morte de João Batista chega até Jesus, Jesus como um homem normal, Jesus como um ser que abre mão da sua glória, que tem um sentimento, ele fica triste pela morte de João Batista, mesmo sabendo que João Batista estava com o Senhor. E ele então resolve subir num barco e ir para um lugar distante, para espairecer a sua cabeça, para ficar sozinho. E é muito interessante, porque todos nós precisamos desse lugar. Todos nós precisamos de um lugar onde a gente possa parar para ter o nosso momento com Deus. Tem um filme aí chamado Quarto de Guerra, onde o personagem tem o seu quartinho de oração, e lá ele tem as suas guerras, lá ele tem as suas vitórias, as suas batalhas. Ali é o lugar onde ele para tudo para falar com Jesus. Cada um de nós temos o nosso lugar. O meu lugar de confronto, o meu lugar de falar com Cristo, o meu lugar onde eu não entendo algumas coisas e eu paro para falar com o Senhor é no meu escritório, ali é o meu lugar. Minha família sabe, se a porta do meu escritório está fechada, eles nem batem, eles nem chegam lá, porque sabem que eu estou tendo o meu momento com Deus, e alguma coisa está acontecendo lá, boa ou ruim, mas é eu e Deus, é o meu canto, é o meu lugar. Tem pessoas que é um monte, tem pessoas que tem que vir para a igreja, e se derramar no altar. O que nós precisamos saber é que cada um de nós temos que ter o nosso lugar, nosso lugar de busca, o nosso lugar de socorro, o nosso lugar de clamor, o nosso lugar onde eu paro tudo para ouvir Jesus, para falar com Jesus e para me entregar a Jesus. Eu tenho que ter esse lugar, você tem que ter esse lugar. E o lugar de Jesus era no deserto, era no monte, e ele está indo para esse lugar, mas a multidão sabe que ele está indo para lá. E quando ele chega nesse lugar, a multidão já tinha chegado. Porque se tem uma coisa que a multidão ela consegue fazer, é falar uns para os outros rapidamente o que está acontecendo. E vai, e quando ele chega àquela multidão, e ele olha para aquela multidão, e o texto bíblico diz que ele sente algo no seu coração. Ele sente uma compaixão para as pessoas que estão ali. E ele abre mão.
ele coloca o seu sofrimento dentro de um parênteses. Ele pega o seu sofrimento, a sua dor, coloca de lado. E a Bíblia diz que ali ele vai curar os enfermos. E Jesus está lá, fazendo tudo isso. Abre mão daquele momento, abre mão daquela dor, abre mão daquela situação de sofrimento, abre mão daquele momento que ele ia ter com o Pai, para cuidar de pessoas, para amar pessoas. No meio talvez de uma tempestade, no meio de um momento difícil da vida dele, ele abre mão, ele deixa o seu sofrimento de lado, mais uma vez. Mais uma vez ele abre mão de algo seu, de algo pessoal, para se dedicar a nós. Ele começa a curar o povo, ele começa a pregar para o povo, e a noite chega, e já está ali o dia inteiro, Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus falando, Jesus curando pessoas, já o dia inteiro, e chega a noite, e não tem comida, e agora o que vai se fazer? Não tem o que dar para as pessoas, não tem comida para elas, e os discípulos então, obrigado Jesus, e os discípulos se preocupam, o que vamos dar para essas pessoas comer? O que vamos fazer agora, Jesus? Tem que mandá-las embora, não dá mais para elas ficarem aqui. E Jesus, mais uma vez, calma o coração. Eu estou no controle de tudo. De certa forma, Jesus está dizendo, eu estou no controle, mas ele não fala. Jesus não diz para eles, eu estou no controle, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Ele já sabia que ia dar tudo certo, porque ele confiava no Pai. Mas ele está esperando para ver se no coração dos discípulos é gerada alguma fé. E muitas vezes eu vejo que Jesus espera situações para ver como o nosso coração vai reagir. O que o nosso coração vai fazer. Qual atitude que nós vamos ter mediante algo difícil, mediante uma notícia ruim, mediante uma situação complicada. Quem é Cristo na sua vida? Apesar de. Quem é Jesus? Apesar da enfermidade, quem é Jesus? Apesar da morte, quem é Jesus? Apesar da perda, quem é Jesus? Apesar da tragédia, quem é Jesus? Apesar de, e você pode acrescentar talvez o que você está passando nessa noite. Quem é Jesus? Apesar de. E Ele permite isso com a gente. Tem situações que a gente não tem explicação. Uma pessoa chegou para mim lá, eu nem conheço muito bem ela se lembra de mim, eu não lembrava dela, e ela chega para mim, ela pega a minha mão, ela diz assim, pastor, me responda uma pergunta. Se eu souber, eu lhe respondo. Tudo isso que está acontecendo, é a mão de Deus pesando sobre nós? Eu disse, irmã, minha querida, eu não me atrevo, eu não ouso responder essa pergunta. Eu não sei. Eu não sei se Deus quer trabalhar na gente. Eu não sei o que Deus quer fazer com a gente. Eu não tenho capacidade. E eu não conheço ninguém. Eu não posso indicar ninguém que eu possa dizer assim, pergunta para essa pessoa, ela vai te dizer, porque eu acho que essa pergunta sua não compete a nós. Compete somente a Deus. Mas uma coisa eu posso dizer para você, que todas as vezes que o povo de Deus foi destruído, e foram várias, o povo de Deus, irmãos, por várias vezes teve suas casas queimadas, as suas cidades destruídas, foram levados presos, cativos, libertos, saíram de novo, voltaram, perderam tudo de novo, cidade queimada, Jerusalém destruída 16 vezes e construída 17, todas essas vezes Deus levantou o povo, sustentou o povo, abençoou o povo e deu tudo a eles novamente. E se isso não fosse verdade, nós não teríamos o Estado de Israel que temos hoje, a nação mais tecnológica,
Quase tudo que nós temos. Você tem celular? E quem é que tem celular aí? Pois é, graças a Israel que você tem esse aparelhinho aí. Como é que pode uma nação que foi destruída tantas vezes, dizimada tantas vezes, arrebentada tantas vezes, se tornar a maior potência tecnológica do mundo? 7 países ao seu redor, atacando, bombardeando, e eles se defendendo, um país desse tamanhozinho, do tamanho do Rio Grande do Sul. Sabe o que é isso? Deus. Então não há problemas, não há situações difíceis, não há reconstrução que Deus não possa fazer. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é especialista em reconstruir. Amém? Jesus, Ele está no meio disso. Jesus diz, vamos fazer o seguinte, vamos alimentar esse povo aí. O que a gente tem? 5 pães e 3 peixes. Dá aqui. Dá um pão para mim. 5 pão e 3 peixinhos. Eles dão os pães para Jesus. Dão os peixinhos para Jesus. O que Jesus faz? Levanta. E o que ele faz, irmãos? Ele fala em línguas. Ele diz agora. Ele enroca a voz. Agora, eis que eu digo. Ele faz isso? Não. Ele olha para o céu. Pai, em tudo eu te dou graças, porque tu sempre me ouves. Sabe quando que você pode dizer isso para Jesus? Quando você tem intimidade com Ele. A gente sempre conversa, Senhor. Tu sempre me ouve. Obrigado por esse pão. Esse pão. Tem que alimentar essas 5.000 pessoas que estão, 5.000 homens que estão aqui, fora as mulheres e as crianças. Obrigado. O resto é contigo. E ele entrega para os discípulos. Vem cá, meu discípulo. Entrega para o discípulo e diz assim, agora, alimenta essa galera. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentadas. É só Jesus. Você está entendendo? É Jesus. O diferencial da nossa vida é Jesus. A base de apoio da nossa vida é Jesus. Aquele que me lança é Jesus. Aquele que me sustenta é Jesus. Acontece tudo isso, a multidão alimentada, está todo mundo alimentado agora, no seu espírito, no seu corpo físico também. Bora, pessoal, para casa, todo mundo. Jesus chega para os discípulos, bom, pessoal, agora eu vou pegar o meu luto de novo. Eu vou pegar a minha dor de novo. Já resolvi o problema de todos vocês. Vocês entrem no barco, passem para o outro lado do lago, e eu vou encontrar vocês depois. Mas agora eu vou subir para o monte, eu vou ter o meu momento com Deus, com o meu Pai. Ele vai para o quarto de guerra dele. Ele vai para o momento de intimidade dele com Deus. Sabe por que muitas vezes a gente ora e parece que a oração não passa desse teto? Porque eu não tenho intimidade com Deus. Ele diz, eu te dou graças, porque tu sempre me ouve. Eu falo contigo sempre, eu estou em contato contigo sempre. Eu tenho uma vida contigo sempre. Agora, se eu não tenho uma vida com Jesus, irmãos, você precisa ter uma vida com Jesus. Você precisa ter o seu momento com Jesus. Você precisa ter o seu momento com o teu Salvador. E você conhecer Ele, não por aquilo que os outros estão falando, mas você conhecer Ele, porque Ele realmente é real e verdadeiro na sua vida. Eu posso dizer que o meu Jesus, Ele é real na minha vida, porque Ele fala comigo.
Ele fez eu parar o carro ali naquela estrada, olhar para isso, trazer essa mensagem, e eu fiquei, Senhor, e agora o que que é? E eu continuo, e Ele continua falando comigo, Ele continua me mostrando, Ele continua me dizendo coisas, e isso é o Espírito de Deus. Isso é aquele vazio que muitas vezes é preenchido por outras coisas, mas o lugar desse buraco é de Jesus. Ele que tem que preencher isso na nossa vida, senão a gente vai encher esse buraco com qualquer outra coisa, que não vai me trazer alegria, que não vai me trazer felicidade. Tem pessoas que enchem esse vazio com mulheres, com homens, com uma vida de sexo por aí. Tem pessoas que enchem esse buraco tendo uma vida promíscua. Tem pessoas que enchem esse buraco roubando, mentindo. Tem pessoas que enchem esse buraco com drogas, e assim vai por diante. Com as festas. Só Jesus. Muito antigamente, nós cantávamos uma canção que dizia: só Jesus satisfaz minha alma, só Jesus, nada mais, nada mais. Aleluia. Eles sobem no barco, os discípulos. Vamos ler o texto para não ficar só nas minhas palavras, gente. Mateus capítulo 14. Senão o pessoal da mídia não recebe o cachê de hoje. Não trabalharam. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Um detalhe: alta madrugada. Ora, ao anoitecer, Jesus sobe ao monte. E na alta da madrugada, quando anoiteceu, antes de anoitecer, ele manda os discípulos ir para o outro lado. Os discípulos entram no barco antes do anoitecer. E na alta madrugada, no versículo 25. Então aqui nós dizemos, sei lá, umas 8 horas depois. Umas 8 horas depois, vamos colocar esse 8 aí, para ficar ali em torno de 3, 4 horas da madrugada, altas horas da madrugada. Versículo 25. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Que tremendo isso. Agora os discípulos, eles já estão lutando. Só que não estamos falando de qualquer discípulo. Entre esses discípulos tem pescadores experientes. Tem homens que a vida inteira pescaram naquele lago. Tem homens que conheciam a carta náutica daquele lugar na cabeça. Pescavam naquele lugar. Conheciam aquele lugar, já tinham enfrentado tempestades naquele lugar. Mas aqui nós vemos que já fazia muitas horas que eles estavam lutando contra os ventos fortes, lutando contra a tempestade no meio daquele mar. E eles já estão cansados. E de repente, do nada, eles enxergam um vulto vindo caminhando sobre a água. Jesus também, né? Jesus, ele arranja cada maneira de chegar na gente, né? Caminhando sobre a água.
Aonde se viu? Só Jesus mesmo. A questão é que os discípulos não esperavam Jesus caminhando sobre a água. Os discípulos esperavam Jesus no outro lado do lago. E sabe o que eu vejo que é um grande problema na nossa fé? É que nós estipulamos como Jesus tem que fazer. Nós estipulamos o que Jesus tem que fazer. Nós direcionamos o andar de Jesus. Jesus vai estar lá no outro lado. E muitas vezes nós fizemos isso com a nossa fé. Muitas vezes a nossa fé em Cristo Jesus é essa. Ele vai fazer. Ele vai me dar. Ele vai realizar. Ele vai abrir a porta. Ele vai me safar dessa. E a nossa fé muitas vezes é direcionada. A nossa fé muitas vezes é uma direção para Jesus. Como se Jesus não soubesse o que fazer com a gente. E nós precisamos de alguma forma dizer para Jesus o que Ele tem que fazer. E quando não sai exatamente como a gente pensa, a gente entra em conflito. A gente entra em conflito de fé. Tem pessoas que entram no conflito de identidade. Mas nós, muitas vezes, quando Jesus não faz como a gente achava que devia fazer, a gente entra no conflito de fé. Porque a gente começa a questionar a nossa fé. Que fé é essa? Quando a gente fica doente, e várias vezes eu já fiquei doente, já peguei Covid 4 vezes, irmão. Quando surgiu a dengue, eu disse, Jesus, eu não posso pegar dengue como peguei Covid, não dá. Graças a Deus, Deus está me livrado da dengue. Mas Covid foi 4 vezes. Uma me botou no hospital. E aí eu podia dizer, Senhor, eu prego a tua palavra, eu oro por pessoas, mas agora olha aqui como é que eu estou. Se a minha fé ela fosse baseada naquilo que Jesus tem que fazer por mim, que eu acho que Jesus tem que fazer por mim, talvez eu me indignasse e dissesse, e aí Jesus, onde é que tu está? Tu não está vendo que eu estou aqui com dor no hospital, não aguento mais? Não vai fazer nada. Mas a minha fé não está firmada naquilo que eu acho que Jesus tem que fazer, porque apesar de eu sirvo a Jesus, apesar das circunstâncias, apesar do momento, eu preciso servir a Jesus. Quando tudo dá certo, eu sirvo a Jesus. Quando tudo dá errado, eu sirvo a Jesus. Quando tudo não acontece como eu acho, eu continuo servindo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outra forma, outro jeito de eu chegar até o meu Deus, até o meu Pai, que não seja através do meu Jesus. Ele deu a vida por nós. Ele morreu na cruz por nós. Os discípulos começam a gritar. Irmão, imagina só um barco com 12 homens dentro. E tinha uns machos lá dentro, né? Tinha lá o Pedrão, armado com espada. Pedro andava armado, gente. Espadona. Se na época tivesse um AK, ele andava com a AK na cintura. Não, o Pedro era o cara, era o caba macho. Está gritando de medo. Apavorado com as ondas do mar, apavorado com aquilo que está acontecendo, apavorado com medo de morrer. E quando ele vê algo caminhando na sua direção, aí que eles começam a gritar de medo, porque achavam que é um fantasma. Ora, existe fantasma por acaso? Mas quando nós estamos com medo, até em fantasma a gente acredita, gente. Quando nós estamos com medo,
Quando nós estamos com a nossa fé fraca em Jesus, a gente acredita até em cartomante. A gente acredita até em feiticeiro. Quando a nossa fé está fraca em Jesus, a gente acredita até em horóscopo. Quando a nossa fé está fraca em Jesus, a gente acredita até em cigano lendo na mão da gente. Uma fé fraca. Uma fé fraca. Uma senhora cigana, um dia, eu estava saindo do consultório médico, e ela sentada no degrau, e quando eu passo, ela disse: moço, você tem horas? Eu tenho. Geralmente o modus operandi é sempre o mesmo, né? Tenho. É tal hora. E ela disse assim, e ela pegou a minha mão, e ela virou a minha mão, e eu pensei que ela ia me dar um caso de marrar assim. Ela virou a minha mão, e eu vou ler a sua mão. E eu disse: vamos fazer uma troca. Eu fechei a mão. E ela me olhou e disse assim: eu deixo você ler a minha, se você deixar eu ler a sua primeiro. E ela: não, e não sei o que, deixa eu ler a sua primeiro. Quer dizer, eu não preciso nem tocar na sua mão para ler a sua mão. Eu já estou lendo ela agora. Só em olhar para você já estou lendo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Ele deu a vida dele por você. Ela: não, e já saiu correndo. Mas se a minha fé é fraca, ela vai olhar para a minha mão: esse M, esse W, e não sei o que, os traços, e algo vai acontecer. Irmão, tem o tal do horóscopo, né? Eu gosto de andar com o rádio ligado. E todos os dias tem o horóscopo no rádio. Quando entra o horóscopo do rádio, eu mudo a estação. Mas um dia desse, estava ali, e eu deixei. Sabe aquele dia que você não está 100%? Você está, né? Eu tinha umas continhas para pagar e estava faltando, José. Não estava fechando a conta matemática. E eu acho que isso é comum a quase todos nós. Ou não? As contas estão chegando, pastor, e está ali. É ou não é? Ou a grande maioria de nós aqui hoje está sim nessa situação. A conta, agora chegando no início de mês, vai acumulando as contas, e a gente está aqui, quando esse cartão chegar, a gente começa a se apavorar. E estava lá o rádio tocando, e daqui a pouquinho começou o horóscopo, e chegou no touro. E a minha data de aniversário, segundo o horóscopo, 24 de abril, segundo o horóscopo, eu sou de touro. Eu não sou, eu sou de Jesus. O meu signo é cordeiro, né? Eu sou o cordeiro, eu sou de Jesus. Mas estava lá o touro, e eu deixei o touro para ver o que o touro ia dizer. E a bendita da mulher: você de touro, vai passar hoje por uma dificuldade financeira. E eu, mas fique tranquilo, porque vai... E ela falou outras coisas, como assim, vai abrir uma porta, alguma coisa vai acontecer, você precisa não sei o quê. E eu disse: cara, olha, se eu não acreditasse em Jesus mesmo, de verdade, eu ia acreditar nessa mulher. Porque são coisas, irmãos, tão comuns a cada um de nós, que basta nós pensar um pouco, a gente vai ver que somos induzidos a acreditar em algo. Quando eu não acredito em Jesus, quando eu não creio realmente em Jesus. E sabe o que eu vejo? Que nós colocamos limites em Jesus. Limitamos. Jesus vai vir me encontrar, mas lá no outro lado do lago. Eu estou passando uma tempestade aqui no meio do lago. O meu problema é aqui no meio do lago. O meu barco está afundando aqui no meio do lago. Mas Jesus não vai vir aqui, Jesus vai lá. Por quê? Porque eu já defini que é lá que Ele vai me encontrar, não é aqui. Limitamos Jesus, colocamos um limite em Jesus. Nós limitamos Jesus.
Porque antes de nós buscar a Jesus, nós buscamos pessoas. Antes de nós crer em Jesus, nós cremos em alguém. Antes de nós depositar nossa confiança em Jesus, nós depositamos a nossa confiança na mão de outra pessoa. Estou com problema financeiro, eu deposito a minha esperança em quem? No empréstimo, no consignado. Eu não dependo de Jesus. Eu não acredito que Jesus possa fazer alguma coisa. Eu não acredito que Jesus pode mudar alguma coisa. A nossa fé tem que estar em Jesus, irmãos. Eu vou contar uma coisa para você, e não é para a minha glória, e nem para a glória de ninguém, é para a glória de Deus. Teve um mês desses que nós estávamos, a pessoa que vendeu esse som para nós, é uma pessoa que ela precisou comprar todo o som, pagar, para poder vender para nós em 12 vezes. E se eu não pago o boleto no dia, aquele boleto é descontado da conta dele. E ele disse: pastor, eu só peço para que o senhor não atrase, porque se o senhor atrasar, eles descontam, tira da minha conta esse valor, e eu não tenho esse valor, é um boleto alto. Então eu priorizo ao máximo esses boletos. Mas teve um mês, irmãos, e ele me mandou uma mensagem, dizendo: pastor, ora por mim, eu tive um infarto, tive que fazer 3 pontes safena, estou mal em casa, ora por mim. Eu disse: eu vou orar pelo senhor, o senhor vai ser curado, Deus vai te restabelecer a saúde. Agora esses dias mandou uma mensagem: pastor, toda a minha loja ficou embaixo d'água, não salvamos nada. Eu disse: Jesus vai te levantar e você vai sair disso melhor e mais forte. E ele: eu creio. Mas chegou um dia chegou no dia de pagar o boleto. E eu abro o aplicativo do banco e não tinha. E a primeira coisa que eu pensei, eu dei a minha palavra. A primeira coisa que eu pensei, eu vou ligar para a gerente, vou pedir para ela colocar um valor na conta lá, e depois a gente paga os juros, mas eu vou pagar o boleto. Olha o pensamento do pastor, irmão, misericórdia. Nós somos provados na fé também. E tinha que pagar o boleto, e chega meio-dia e nada. E chega 1h nada, e chega 2h nada. E eu disse: olha, eu tenho até às 6 para pagar esses boletos. E deu às 3h, disse: bom, agora eu não consigo mais nada com o banco. E eu disse assim: Senhor, eu decidi esperar em Ti. Tu sabes que eu dei a minha palavra e que eu preciso honrar a minha palavra. Eu não tenho o que fazer. Mas uma coisa eu sei, esse boleto tem que estar pago hoje. E eu fiz uma oração sentada onde? No meu escritório. E eu disse assim: Senhor, se for da tua vontade, do teu querer, abençoa a vida de algum irmão que está esperando algum valor, que está precisando, esperando uma bênção. Tu poderias abençoar esse irmão, para que esse irmão pudesse abençoar a igreja. E o que Jesus fez, irmãos? Até a pouquinho o irmão: pastor, qual é a conta da igreja? E eu me fazendo de salame: irmão, para quê? Não, pastor, porque eu acabei de receber, e falou a bênção que ele recebeu. E eu quero devolver o meu dízimo desse valor, pastor. Mas eu quero fazer isso hoje já. A primeira coisa tem que ser essa. Eu anoto o Pix aí, irmão. Daqui a pouquinho aparece no celular, plim, 5h30.
Como é bom confiar no Senhor, irmãos. Eu podia ter corrido para o banco. Eu podia ter corrido para o Gesiel e dizer: Gesiel, me empresta. E ele ia emprestar, porque ele tem. Eu podia tentar de qualquer maneira, mas eu decidi esperar em Jesus. Você está entendendo? Nós colocamos limites em Jesus. E aí Jesus quer fazer alguma coisa, e ele chega para fazer alguma coisa, e ele chega lá e ele olha assim, mas eles já fizeram, eu não tenho mais o que fazer aqui. Eles já realizaram, eles já correram atrás, eles já tomaram as decisões, eu não tenho mais o que fazer aqui. Nós colocamos limites em Jesus. Os discípulos estão lá com medo, estão enxergando um fantasma. Cuidado, irmãos, porque às vezes os fantasmas que nós enxergamos nada mais é do que Jesus vindo em nossa direção nos socorrendo. Eles estão gritando de medo, eles estão ali, e Jesus está vendo a situação, está vendo que eles estão com medo, está vendo que eles estão apavorados, e Jesus: calma pessoal, sou eu, é eu que estou aqui. Mas na cabeça deles, Jesus não estaria ali, porque Jesus tinha que estar lá no outro lado. Mas ele diz: não, sou eu que estou aqui, é eu, pessoal, fiquem calmos, sou eu que estou aqui. Deus, Ele deseja nos levar a ter uma maturidade espiritual maior com Ele. Nós precisamos conhecer Jesus mais do que nós achamos que conhecemos. Nós precisamos servir a Jesus mais do que nós achamos que servimos. Nós precisamos nos entregar a Jesus mais do que nós achamos que estamos nos entregando. Ainda é pouco, gente. O que você tem feito por Jesus ainda é pouco. A sua entrega por Jesus ainda é pouco. A sua dedicação a Jesus ainda é pouco. A sua vida na igreja, a sua estada na igreja ainda é pouco. Você precisa mais. Você tem que se entregar mais. Você tem que confiar mais. Você tem que acreditar mais. Você tem que depositar mais a sua confiança no Senhor. Está tudo errado, confia em Jesus. Está tudo certo, confia em Jesus. Você está vendo a luz no final do túnel, confia em Jesus. Não está vendo luz nenhuma, continua confiando em Jesus. É Ele. Deus deseja nos levar a uma maturidade maior com Ele. Quanto mais espiritual você for, mais profundo em Deus você será. Quanto menos espiritual você for, mais Satanás vai ter liberdade de chegar em você. Quanto menos espiritual você for, menos você vai entender de Deus. Quanto menos espiritual você for, menos forte você vai ser. Quanto menos você buscar a Deus, menos você vai estar com Deus. Então, sempre é mais. Que sobre fé e não falte, irmãos. Eu falo para Simone uma regra que eu utilizo nas ultrapassagens, né? Quando ela está dirigindo, ela vai ultrapassar, ela dá sinal. Ela assume a contramão, ela vai com aquela calma, tranquilidade, ela baixa o espelho, se maquia, lá pelas cansadas, ela liga a seta, ultrapassa. Eu digo para Simone, numa ultrapassagem, Simone, que sempre sobre e não falte. Puxou para o lado, pisa no fundo, vai com tudo, não vem ninguém, finca o pé, ultrapassa e depois diminui. Que sobre e nunca falte. E a nossa fé tem que ser assim.
que sobre fé, que nunca falte. Tem que sobrar fé na gente. Tem que sobrar fé. Não pode faltar fé. Os discípulos aqui estavam com falta de fé. E é uns camaradas que estavam com Jesus direto. Acabaram de ver o pão e o peixe multiplicar e alimentar mais ou menos em torno de 12 mil pessoas. Que fé é essa? Qual é a fé que eu tenho? Que eu vejo, mas eu não creio no que eu vejo. Que fé eu tenho? Que eu escuto, mas eu não creio no que eu escuto. Que fé eu tenho? Que eu digo, mas eu não acredito no que eu digo. Sou eu. E quem? Quem é o primeiro? Quem é o apressado do barco? Quem? Pedro, né? Tinha que ser. Deixa para mim, pessoal. Fica todo mundo atrás de mim. Eu estou armado, né? Se é tu mesmo, manda eu ir aí. Pedro, vem. Pedro podia ter todos os defeitos que ele teria. Mas Pedro conhecia a voz de Jesus. Ele conheceu a voz do Mestre. O que ele faz? Bota o pé para o lado de fora do barco. Pisa na água firme. Tira o outro pé. Pisa na água firme de novo. E ele está olhando para quem? Para Jesus. Lembra que nós temos uma cruz aqui, imaginária? Vamos botar Jesus ali, tá? Está lá o barco. Ele está aqui, ele desce do barco. E ele vê Jesus. As ondas vindo, o vento soprando. Ele olhando para Jesus. Sabe o que fez Pedro levantar o pé e colocar o pé no lado de fora do barco, dentro da água? A fé. Sabe o que fez Pedro colocar o outro pé? A fé. Sabe o que fez Pedro dar o primeiro, o segundo passo? A fé. A fé em Jesus. Mas a fé em Jesus é alimentada em Jesus. Os olhos estão fixos em Jesus. Mas o que o texto falou para nós? Pedro saiu do barco, andou sobre a água. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ele estava tudo bem, gente. Tudo certo. Está olhando para Jesus, está dando certo. Se está dando certo, não mexe. É o time está ganhando, não mexe, não troca ninguém. Se está certo, deixa assim. Está dando tudo certo. O que Pedro faz? Dá uma olhadinha para o lado. E quando ele dá uma olhadinha para o lado, ele repara no vento. Toda vez que você olhar para o lado, você vai enxergar a tempestade. Toda vez que você tirar os seus olhos de Jesus e você olhar para o lado, você vai ver a dificuldade. Você vai ver o problema. Você vai ver as situações difíceis. Você vai ver as faltas. Você vai enxergar um monte de coisa que não é Jesus. E o que acontece quando a gente olha para o lado? O que acontece quando a gente olha para o lado e a gente tem medo? O que aconteceu com Pedro? Pum, tomou um caldinho. E Jesus está ali. Que interessante, Jesus deixou Pedro tomar um caldinho. Foi Jesus que inventou o caldinho, sabia? Eu me lembro, falei de manhã, o Nicolas era pequeno, e nós tínhamos uma piscina. E ele vinha, nós, sai daí, guri, não vai. Ele ia lá na piscina, ia lá, não tinha medo. E eu não sei se teve mais algum pai tão ruim assim como eu. E um dia eu disse, vou deixar ele tomar um caldinho, para ele ficar com medo.
Porque agora nós estamos aqui perto, mas se a gente não está aqui perto, ele cai aí. Então vamos deixar ele cair para tomar um caldinho. Que pai ruim, né, gente? Misericórdia. Daqui a pouquinho eu estou perto e ele, pluf, dentro d'água. E eu vou aqui perto e ele está lá. Quase secou a piscina. Aí eu vou lá e agarro ele, puxo ele para cima, deixei ele tomar um caldinho. Para quê? Para ele aprender que ele não pode entrar naquela piscina sem o Pai. Sabe o que eu vejo Jesus? E aqui eu estou fazendo uma alegoria, né, gente? Eu vejo Jesus deixando Pedro tomar um caldinho. Pedro está lá. Eu estou falando de um pescador experiente, que conhecia o mar e sabia nadar. Mas ele está desesperado. Cuidado quando você acha que consegue sozinho. Cuidado quando você acha que você conhece o lugar. Cuidado quando você acha que você está no controle da situação. Plum, está indo lá. Jesus, me socorre! E Jesus, socorro, só vou deixar tomar mais um caldinho. Tu já me deu muito trabalho, Pedro. Toma mais um pouquinho de caldinho aí. Aí Jesus agarra Pedro. Levanta Pedro. E o que Jesus diz para ele? Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé. Ô Pedrão, por que tu olhou para o lado, cara? Por que tu tirou os olhos de mim? Por que tu parou de confiar em mim? Essa é a pergunta de Jesus para você nessa noite. Por que você tem tirado os olhos de Jesus? Por que você tem olhado para outras coisas? Por que você não tem confiado em Jesus? Por que ao invés de você olhar para Jesus, você olha para os problemas? Por mais que você conheça, por mais que você seja experiente, por mais que você já passou por diversas situações, não tira os olhos de Jesus. Nunca, jamais. Eu encerro aqui nessa noite. Jesus, ele entra no barco, leva Pedro com ele, entra no barco, e o texto diz que o vento imediatamente parou. Nós temos uma irmã lá em Rio Grande, uma queridona, é uma preciosidade. E você fala com ela, toda vez que você fala com ela, paz, irmã, como é que a senhora está? Estou bem, com Jesus no barquinho, pastor. Um dia, deu uma chuva de pedra, destruiu a casa dela, até as paredes, irmãos, criou uns buracos. E eu fui lá, eu era pastor da igreja naquela época, eu fui lá, e os canos, as pedras quebraram os canos de água, quebraram o telhado, quebraram o forro, quebraram a mesa dela dentro de casa. E eu cheguei lá, paz, minha irmã, como é que a senhora está? Ô, pastor, um sorrisão, irmãos. Estou bem, estou com Jesus no barquinho. Quando você estiver com Jesus no barco, está tudo bem. Tem pedra, tem temporal, tem chuva, tem alagamento, tem água, tem dificuldade, tem situações difíceis, mas Jesus está no barco, está tudo bem. Jesus tem que estar no teu barco, você tem que estar com os olhos fixados em Jesus, senão não vai dar certo, gente. Jesus em meio às tempestades da nossa vida. Eu não sei nessa noite qual é a tempestade que você está passando.
Eu não sei qual é o teu ponto fraco nessa noite. Eu não sei qual está sendo o lugar aonde a fé está tendo dificuldade de entrar nessa noite na tua vida. Eu não sei. Mas também eu não preciso saber. Porque é Jesus que tem que saber. É você e Jesus que tem que saber. É você que tem que falar para Jesus nessa noite: Jesus, eu não estou conseguindo deixar você entrar nessa área da minha vida. Jesus, eu não estou conseguindo confiar em Ti nessa área. E essa é a noite de você falar para Jesus isso. Talvez Jesus está deixando você tomar um caldinho. Mas hoje Ele quer estender a mão para você. Ele quer levantar você. Ele quer fortalecer você. Ele quer colocar você no barco junto com Ele. Você crê nessa palavra? Fecha teus olhos em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Deus. Aleluia. Me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eu queria convidar você a orar a Jesus nessa noite. Ele está aqui, Ele quer ouvir a sua oração. Então tenha liberdade de falar com Ele agora. Vai falando para Ele. Quais são as tempestades que estão se passando com você? Quais são as lutas que estão vindo sobre você? Quais são as situações difíceis que você está tendo que enfrentar? Diga para Jesus, se você está sendo fraco na fé, se você não está conseguindo ver Ele. Se você não está conseguindo ver Jesus, diga: eu não estou conseguindo te ver, Jesus. E Ele vai se mostrar a você nessa noite. Eu não estou conseguindo crer, Jesus. Fala para Ele. Não tem problema você não conseguir crer, mas você tem que dizer para Ele poder fazer algo na sua vida nessa noite. Aleluia. Sobre as águas. Sim, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pai, nessa noite nós oramos a Ti, Jesus. Está aqui a Tua igreja reunida nessa noite. Eu não sei quais são as tempestades, eu não sei quais são os problemas, eu não sei quais são as lutas que eles têm enfrentado, Senhor. Eu não sei quais são os momentos difíceis, meu Pai, que cada um dos Teus filhos tem passado nesses últimos dias. Mas uma coisa eu sei: Tu estás aqui nesse lugar nessa noite.
Tu te faz presente aqui nesse lugar, nessa noite, e não há tempestade que Tu não possa dar uma ordem para que ela cesse. Não há dificuldade, Senhor, que Tu não possa dizer que ela pare. Não há vento, Senhor, nessa noite que Tu não possa dar uma ordem e mandar ele parar de soprar. Então nessa noite, Senhor, vem sobre essa vida, vem sobre esse coração, vem sobre meus irmãos, vem sobre os nossos irmãos que estão aqui na igreja, sobre os nossos irmãos que estão em casa nessa hora. Vem, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, renovando a fé, Senhor. Talvez alguns sendo resgatados do mar nessa noite, talvez alguns sendo resgatados das tempestades nessa noite, mas em nome do Senhor Jesus, pega em nossa mão, Senhor. Nós nos agarramos em Tuas mãos nessa noite, nós nos seguramos em Tuas mãos nessa noite, porque sabemos que o socorro vem de Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós acreditamos em Ti, Jesus. A nossa fé está depositada em Ti, Jesus. Aleluia. Me submergir a Tua Aleluia. mão, me traz a toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. Sim, meu Deus. Tu és, Jesus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Queria que você ficasse em pé durante alguns instantes. Aleluia. E pegue na mão de alguém. Procure alguma mão aí nessa noite. Procura alguma mão aí. Pega essa mão. Agora você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim: talvez você não está enxergando. Não, desse jeito não adianta, gente. Tem que ser com fé. Diga assim: talvez você não está enxergando, mas essa mão é a mão de Jesus, te levantando, te reerguendo, te puxando para cima de novo, te colocando dentro do barco, fortalecendo a tua fé. E agora começa a falar palavras de fé para essa pessoa. Começa a dizer: tenha fé, acredita, vai dar certo. Tenha fé no teu Jesus, tenha fé no teu Senhor, tenha fé no teu Redentor. Fale, fale, fale. Diga: acredita, vai dar certo. Acredita, Jesus está com a gente. Acredita, esse mal vai passar. Acredita, essa tempestade vai parar. Acredita, Jesus está contigo. Ele está pegando na tua mão nessa noite. Ele está com você nessa noite. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vai dar certo, vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vai dar certo. Diga assim: eu vou voltar pro barco com vida, respirando, mesmo que eu tenha tomado um caldinho de Jesus, mas eu vou voltar pro barco. Diga: eu vou voltar pro barco. Ou melhor, diga: eu voltei pro barco nessa noite. E fale igual a irmã Urineide lá de Rio Grande: eu tô com Jesus no barquinho. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.